Olá, olá, está no ar o nosso História da Minha Cidade. Já tava com saudade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Soninha está, né? Tudo bem com você? Muitas saudades. Também, né? 2 dias aí, ó, Poxa já vida, fiquei... Você sabe que teve gente reclamando, viu? Ah, então. Você não acredita, talvez muita gente não acredite, mas nós somos queridos. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória. Tem gente... Olha, passar para você aqui, para você ver como nós somos queridos, hein? Um presente da Dona Laura para você. Acabou de sair agora aqui da rádio, só que amanhã nós vamos ter que mandar um abraço para ela amanhã, porque ela falou assim, amor, que hoje linda. Eu não vou ter condição de ouvir, porque vim entregar o presente para a Soninha. Gente, olha que coisa mais fofa desse Vamos mundo. abrir. Vou abrir. A Dona o Laura povo tem que saber também, A Dona né? Laura falou uma coisa para mim, que eu fiquei muito feliz com a fala dela. E ela disse o seguinte, que ela escutou a gente, essa choradeira que a gente faz aqui por causa de comida, de docinhos e salgadinhos. A gente até chora mesmo, com um salgadinho e um docinho, né? E ela vai trazer para nós aqui também docinho. Oh, delícia! Vamos engordar um pouquinho, né? Não tem problema. Semana que vem ela traz para nós aqui. E ela disse assim, olha... Eu falei, o que é isso, Dona Laura? Não precisa. Ela falou assim, mas vocês me fazem uma companhia todos os dias, é tão gostosa a companhia de vocês. Olha como é gostoso ouvir maravilhoso, isso. É muito delicioso. Aí a gente esquece todos os problemas, né? A gente fala, puxa vida, vale a pena, né? Esse carinho, essa amizade do pessoal. Mostra o livro aí. Gente, amei, olha só, eu gosto muito dele. É o Mário Sérgio Cortella. E por sinal, hoje na abertura do meu programa, eu coloquei aí uma fala dele. Ele é muito bom, né? É bom, né, Artem? Muito. Adoro as crônicas dele. Ele convivi com ele um bom incentivador. tempo. Eu estudava na PUC de São Paulo e ele era professor da PUC. Já um homem bastante ocupado, tal, mas eu tive a oportunidade várias vezes. Olha o privilégio que eu tive. Então a gente chegava lá à tarde na PUC, assim, e ele era orientador também, então ele ficava sentadinho na cadeira. Mas eu não perdi a oportunidade de ir lá, eu sentava do lado dele. Ele é muito bom, muito bom. Né? Beijo, viu, Dona Laura? Amei o presente, minha linda. Fica com Deus aí, viu, minha companheirinha de todas as manhãs? Pois é, foi que ela falou que nós fazemos uma boa companhia para ela. Então, que bom que a gente faz companhia para as pessoas. Delícia, que bom né? que as pessoas gostem da gente e gostem do nosso trabalho. Também, muitas manifestações aí de carinho. O pessoal não está querendo deixar a gente fazer programa só 2, 3 vezes por semana, não. Então vamos embora. O que nós vamos fazer? Bora a semana inteira, meu amigo. Mas o problema é rotativo, que a gente tem que cuidar. E cada problema que tem hoje... Nossa, eu nem vou falar esse pauta final de hoje. semana foi terrível, hein? Ai, que judiação, Soninha. nossa. São João tá em luto, infelizmente, né? Às vezes a gente sente assim, parece que eu perdi a mão do jornalismo, porque o jornalista tem que ser frio. Tem. Você não pode envolver nos problemas, porque você começa a dificultar o teu trabalho. Se você não for um jornalista, tem que ser um pouco isento, né? E aí você fala, mas pessoa fria, para você poder executar bem o seu trabalho, você tem que adquirir isso. E posso contar uma historinha rápida aqui? Pode, claro, sem fica à querer vontade. estourar nosso horário? A mão misteriosa. A mão do... É uma mão que perambula por aqui, um mistério. Eu esqueci o nome daquela... A mãozinha da família Adams. E tem o Chico, né? O tio Chico. Tá aqui, ó. Não tem nada comigo, não parece nem o penteado. Não tem nada igual. Só o nome. Só o nome, Chico. Nossa, até o nome. Mas que coisa chata isso. Família Adams. E a mãozinha misteriosa está aqui, andando para baixo e para cima aqui. Bom, Soninha, eu falava do Papa João Paulo II. Eu tenho uma admiração pelo Papa João Paulo II, como eu gosto desse outro Chico também, sabe? Não é só porque é meu xará, não. O Papa João Paulo II, como é que eles viajavam? Eles até hoje viajam, os papas. O Vaticano não tem tanto dinheiro como se pensa. Tem muito dinheiro, mas dinheiro só a manutenção daquelas igrejas e daquele patrimônio é uma fortuna. É uma fortuna. Então, eles precisam economizar. Eles não viajam com aviões deles, fretados por eles. O que eles fazem? Eles vão lá na África do Sul, por exemplo. Então, eles fretam um avião, vai o Papa, 1, 2, 3, 5 assessores, aí sobram 30 lugares. Eles oferecem para a imprensa. Então, os principais jornais, todo mundo quer viajar com o Papa, todo mundo quer. Então, a imprensa lá
a BBC, enfim, as grandes, né? A própria Globo já foi várias vezes. Eles se cotizam, pagam a passagem, pagam com isso o avião do Papa. Então é a maneira que o Papa e o eles Vaticano patrocinam. Patrocinam. O ganho é viajar com o Papa, tem, né, as notícias. E aí o Papa foi justamente num país da África, quando ele estava retornando, eu vi essa entrevista, e me marcou muito. O Papa retornava com jornalistas, vários jornalistas. E eles tinham visto muita miséria naquele dia. Muita miséria, muita fome. Foi o último dia do Papa num determinado país. Coincidentemente, era o dia do aniversário do Papa, João Paulo II. E os jornalistas prepararam um bolo para dar de presente para o Papa. Né? E todo mundo, e foi assim, a última visita foi a mais trágica, mais triste, viram coisas terríveis, né? Baixou o moral de todo mundo muito triste. Todo mundo muito triste, muito afetado, pensaram até em adiar o bolo, mas o bolo estava lá, estava no avião, e eles não adiaram porque eles perceberam o Papa muito alegre, muito feliz, por ser o aniversário dele, tudo muito feliz. Então o que eles fizeram? Aí teve um jornalista que é ateu, chegou no Papa e falou assim, olha, eu sou ateu, né? Não sou cristão. E o senhor, nós estamos todos aqui abalados com o que nós vimos. Aquela miséria, gente machucada, gente ferida, gente doente. O senhor que é Papa, que é cristão, tem uma espiritualidade mais elevada. O senhor está alegre? O senhor está feliz? Como é que é isso? O senhor não se sensibiliza com a miséria? E ele deu uma resposta genial que serve de parâmetro para todos nós. Ele falou assim, olha, eu sou Papa. Eu sei do problema do mundo todo, quase. Eu conheço o mundo todo, sei as misérias do mundo todo. Eu preciso ajudá-los, né? Eu preciso dar conselhos, eu preciso pensar nas mensagens que eu vou mandar, eu preciso, enfim. Para que eu possa trabalhar bem, eu preciso estar espiritualmente bem. Então, eu tenho que ver a miséria, ver o problema, ser solidário a ela, fazer o melhor possível naquele momento, mas ato contínuo eu tenho que passar para o problema seguinte, porque senão eu não consigo ajudar mais ninguém. Então, para ajudar muita gente, você tem que adotar esse princípio aí. Não é que você deixa de ser solidário, não. Não é que você deixa de sofrer junto com a pessoa. Não é que você se torna frio. Não é isso. Você vai por dentro sofrer, mas você tem que criar um mecanismo emocional que não te abale, não te afeta. Porque não você para por aí, né, Sônia? Sim, com certeza. Você para por aí, você se abate, fica parado, você para por aí, você não vai fazer mais nada. Sim. Essa fala do Papa, eu falei, que maravilha para mim, né? Porque a gente se abala mesmo. Eu estive vendo coisas nessa final de semana, nós vamos falar sobre isso no Rotativa no Ar. Eu vi coisas muito tristes. Muito triste. Vimos situações difíceis, viu? Eu refleti muito e falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que, né, depois de tantos anos de jornalismo, professor, será que vale a pena? Né? E aí eu lembrei mais uma vez do nosso querido Papa e essa fala dele. Preciso ajudar pessoas, para ajudar pessoas manter uma certa... não me abalar, né? Então é isso, por isso que a gente vai em frente. E hoje no Rotativo vocês vão tomar conhecimento, vocês vão ficar meio tristes também com algumas histórias, mas infelizmente é o nosso trabalho. Nós não escondemos notícias, nós não omitimos e nós vamos trazer aqui. Virou a chave? Virou a chave. Então vamos falar de coisas boas aqui. Olha aqui, estamos recebendo um abraço de um querido colega de imprensa lá de Andradas, Poços de Caldas, o Elias Batista. Tá na escuta, tá ouvindo a gente. Elias, você conhece o Elias? Não conheço, mas um beijo. O Elias é um grande jornalista, teve bons professores. Francisco Artei foi um deles. Então, o Elias é brilhante aí como jornalista, um orgulho pra gente tê-lo aqui na nossa audiência aqui, né? O Josué Martins está te desejando a você, amém? Bom dia. Bom dia, Josué. Obrigada aí pelo carinho, viu, meu querido? A Cláudia Cunha também desejando a nós bom dia. Bom dia, Cláudia. Cláudia, eu fiz um vídeo
do lançamento do livro da Cláudia. Nós não colocamos esse vídeo. Vamos combinar de colocar amanhã? Agora não dá mais tempo hoje, viu, Cláudia? Vamos combinar sim. Vai ficar um pouquinho notícia requentada, mas nosso programa aqui não é factual, é um programa... Então a gente amanhã coloca. Lindo o teu coquetel, maravilhoso, dela, do filho, né, o Matheus. A gente vai colocar uns trechinhos aqui amanhã, aproveitar e falar mais um pouquinho do livro. Tô lendo, viu, Cláudia? Tá muito gostosa a leitura aí, tá? Desculpa aí o atraso na colocação, mas tem tanta coisa, né? Tantas notícias. Muitas. Então, eu tá também tô lendo, tempo. acho que eu tô no capítulo 3. Tá certo. Vou devagarzinho, né? Tá, mais um abraço aqui, ó, Denise Helena. Bom dia, querida. Beijão, ótima semana pra você também, Denise. Vai ser boa pra todos nós, viu, Denise? Se Deus quiser. Com certeza, a gente merece, né? Com a certeza. gente merece, todos nós e vocês também. O José Roberto Correia também mandando um abraço. Bom dia, beijo pra você, ótima semana. Olha quem tá também acompanhando o nosso programa, o Vumar de Carvalho. Se não me engano, salvo engano, e eu corrijo depois, o Vumar, ele é um amigo muito querido, era filho do professor Walter Teixeira Pinto, professor lá da Escola de Comércio. Não, do Instituto de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira. É que nós vamos falar da Escola de Comércio daqui a pouquinho. Ele era professor lá do Instituto, foi diretor, se não me engano. Olha, Vilmar, uma honra você estar aqui acompanhando a gente também, né? A Cleonice Cunha, bom dia, Soninha, professor Artem e equipe. Bom dia! O Odair Tavares, bom dia! Gente, olha, bastante gente participando, comentando, é muito legal. E a gente pede também para vocês opinarem sobre as nossas matérias, não é? Isso. Interagir com a gente para a gente ter mais ou menos uma noção se vocês estão gostando ou não, tá bom? Tá, e dá sugestão de pauta. Com certeza. É muito importante sugestão de pauta, direciona o nosso trabalho. Hoje, por exemplo, nós vamos falar no nosso programa do professor Hugo Sarmento. Foi uma sugestão de pauta, vocês vão ver que vida interessante esse professor teve aqui em São João da Boa Vista. Como é gostoso falar de professor, né? Eu sou bairrista nessas coisas. Professor é tão importante hoje em dia, eu acho professor uma coisa fundamental aí para a gente mudar o mundo, né? Sim, com certeza. Desde os primeiros tempos, né? A verdade é essa. Sim. E nunca teve, talvez, tão desvalorizado. Olha a coincidência. Falamos da Cláudia Cunha, que é professora, Mário Sérgio Cortella, que é professor. Vou falar do Hugo Sarmento, que é professor. Então, é muito legal isso. Então, a gente fica muito feliz aí com vocês. Né? O Tavares também, o Daí, está dizendo abençoada a semana. Para todos nós, meu querido, vai ser abençoada. Já está sendo abençoado, apesar dos pesares, das tristezas que a gente acaba tendo. Eu já expliquei isso. E vamos em frente. Temos que sorrir sempre. Vamos, né? com certeza. E acreditar na vida, né? O Francisco Fernandes também, um bom dia. E nós vamos a um rápido intervalo. E depois a gente retorna aqui contando quem foi o professor Hugo Sarmento. Nome de rua, nome de escola da nossa cidade aqui. É um intervalinho, a gente volta já. Fique ligado. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado,
nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Que tal saborear uma deliciosa comida mineira? No Rancho do Dilino, você e sua família aproveitam o ambiente mais aconchegante de São João da Boa Vista. Você vai se deliciar com as mais saborosas saladas, a maior diversidade de comidas caipiras com receitas tradicionais de dar água na boca e os melhores acompanhamentos para o seu self-service ou marmita. E claro, muitos doces e frutas para dar aquele toque de doçura. Nossa cozinha é moderna e tem os melhores profissionais e equipamentos do mercado. Venha provar a mais tradicional culinária caipira, com aquele gostinho de comida de vó. Avenida Doutor Oscar Pirajá Martins, 197. Telefone 3631-1341. Muito bem, voltamos aí depois do intervalo. Vamos falar aí sobre o professor Hugo Sarmento. E, aliás, tem mais um professor curtindo a gente, né? O Roberto Assalim, professor, querido amigo de muito tempo. Um abraço, Roberto. Um abraço a você, Assalim. Obrigado aí pelo carinho, viu, meu amigo? Muito obrigado, você está acompanhando. Eu gosto muito de falar de professor, de educação. Tenho certeza, a educação é a melhor arma para mudar o mundo. Também né? acho. Nada de arma na cintura, nada de arma nas mãos. A nossa arma aqui, ó. É a caneta. Daqui, ó, canetinha, educação, prestigiar os professores, né? Melhorar a condição do professor. E é com muita alegria que a gente vai falar de um professor hoje. Nós vamos falar do professor Hugo Sarmento, nome de escola, né, Alexandre? Tem uma escola, quem não lembra da escola de comércio, professor Hugo Sarmento. Aliás, eu gostaria de falar muito dessa escola. Lá. Você estudou? Estudei, prédio gostoso. Quero contar a história dessa escola. Hoje nós vamos focar no Hugo Sarmento, até em função do nosso horário, de quem foi a personalidade. Vamos ver a escola, porque alguém não lembra da escola. É uma escola ampla, bonita. Bonita no mesmo. No centro da cidade, perto ali do terminal urbano. Um prédio construído pelo ex-prefeito Miguel Jorge Nicolau, por isso que tem o nome ali de prédio Miguel Jorge Nicolau. E foi construída assim por um motivo muito nobre, né? Na época você tinha grandes dificuldades, principalmente o garoto, a garota que trabalhava de dia, ele não tinha como estudar à noite. Sim. Você tinha lá o Instituto de Educação, o antigo ginásio São João. E aí? Então o jovem que tinha que estudar, e naquela época já estavam muitos jovens adotando, né? Queria estudar. E aí? Aí ele só tinha noite para estudar. Sim. Então aí criou-se a Escola de Comércio, que lamentavelmente já não existe mais. Só na nossa memória e só naquele prédio que eu ouso dizer que não está devidamente ocupado. Aí a rua Professor Hugo Sarmento, todo mundo sabe, né? Quem não sabe já localizou onde fica a rua Professor Hugo Sarmento. Belíssima rua, muito movimentada em São João da Boa Vista e que outrora teve o nome de 7 de setembro, tá certo? Sim. Como foi nessa rua que nasceu e viveu pelo menos durante toda a infância o professor Hugo Sarmento, com a morte dele mudaram o nome da rua. Deixou de chamar 7 de setembro para se chamar Rua Professor Hugo Sarmento. E aonde também depois o prefeito Miguel Jorge Nicolau fundou a escola, né, e deu o nome dele, professor Hugo Sarmento, merecidamente, porque Hugo Sarmento teve muitas histórias aqui em São João da Boa Vista. Bom, para saber mais de quem foi o Hugo Sarmento, eu vou recorrer mais uma vez ao nosso querido amigo o Rodrigo Falcone. O Rodrigo fez um trabalho extraordinário, como eu falei, eu gosto sempre de mostrar, porque a gente tem que prestigiar, né? Muitas vezes quem escreve
quem pesquisa nesse país, nessa cidade, não tem muito valor. Então a gente tem que valorizar as pessoas que escrevem. O Rodrigo é um desses. Eu acho que ele tem um valor para a cidade muito grande, porque ele escreveu esse livro. Deixa eu mostrar antes, Alexandre, esse livro aqui, que é o Logradouros de São João da Boa Vista. Aqui, ó, tem uma biografia. Você imaginou quanto tempo ele levou para fazer esse livro, hein? Olha o tamanhinho do Olha livro. isso. Olha os amigos Trabalho da Connect minucioso, TV, os amigos da Rede Piratininga, isso. né, Facebook, Instagram, os amigos da M970, acredite, e nós aqui que estamos narrando. É um belíssimo livro que ajuda muito as nossas pesquisas, né? Dá até medo de cair na cabeça da gente, tão grande que é o livro do Rodrigo Falcone. Do Rodrigo Falcone. Tem várias biografias, pequenas biografias aqui do professor Hugo Sarmento, mas a que melhor a gente encontra é a do livro do professor do Rodrigo Falcone, doutor Rodrigo Falcone, é médico, né, na nossa cidade, e arrumou tempo para fazer um livro tão bom como esse, que é uma referência para todos nós. Podemos mostrar um pouco mais da rua Professor Hugo Sarmento, onde ele nasceu. Todo mundo está reconhecendo aí a rua Professor Hugo Sarmento, né? Bom, o Hugo Sarmento, ele nasceu aqui em São João da Boa Vista no dia 1º de novembro de 1889. E ele foi alfabetizado aqui, aprendeu as primeiras letras por outro professor também, que é nome de rua, professor Oscar Johnson. Nós vamos falar do Oscar Johnson futuramente também aqui no nosso quadro Histórias da Minha Cidade, né? Mas ele se formou depois no ginásio de Campinas. Ele morou num monte de cidade aqui que eu estava vendo. O Hugo Sarmento viajou, viu? Cada hora morava num canto aqui do estado de São Paulo, né? Morou no Rio de Janeiro também, porque ele chegou a fazer 5 anos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Mas não terminou a Faculdade de Medicina lá do Rio de Janeiro. Não sei por qual motivo, ele acabou não terminando e não se tornou médico, foi acabar sendo professor mesmo, né? Temos os amigos da Connect e da Rede Piratininga que estão tendo a oportunidade de fazer um passeiozinho aí pela rua Professor Hugo Sarmento, né? É uma rua não tão extensa, mas muito movimentada. Olha, quase atropelaram aquele senhorzinho lá. Né? Então, o professor Hugo Sarmento foi para o Rio de Janeiro, e ele casou aqui em São João da Boa Vista com 19 anos de idade, menino ainda, hein? Ele casou com a dona Carolina Augusta Loyola de Andrade, que também é residente, morou muitos anos aqui em São João da Boa Vista. A dona Carolina muita gente conheceu, porque ela faleceu em 1980, 16 de abril, tinha 90 anos de idade. Então, ainda é na lembrança de vários sanjonenses. Ele tem 6 filhos. Eles têm ainda 6 filhos. Eu acho que todos eles, não sei se algum mora aqui em São João da Boa Vista. Parece que todos mudaram aqui, né? O professor Hugo Sarmento também mudou, trabalhou para a capital paulista. E nessa época que ele se alfabetizou com Oscar Johnson, Sônia, ele aprendeu também alemão. Então ele falava alemão, lia, e ele trabalhou muitos anos como tradutor do alemão, né? Bom, ele fez acabou estudando também aqui em São João da Boa Vista, mantinha aulas particulares para os jovens em todas as cidades que ele passou por São João, passou por Franca, passou por Poços de Caldas, São Paulo, em todos os lugares ele sempre mantinha atividade aí de professor particular, colaborando muito, segundo o Rodrigo Falcone, para a formação de muitos jovens que foram aprovados em diversas faculdades do Brasil e do exterior. E em 1912 ele ingressou no magistério secundário do Ginásio Amparo de São João da Boa Vista, criado naquele mesmo ano com o apoio da Câmara Municipal. E ele também foi colega nosso, viu? Ele trabalhou em jornal, na época ele trabalhou no jornal O Município. Quando o Carlos Luma, fundador do jornal, morreu, o Hugo Sarmento tornou-se o redator-chefe do jornal, trabalhou do dia 18 de março a 4 de julho de 1914. Daí ele saiu porque ele foi transferido para Franca. Lá ele também trabalhou na imprensa de Franca, né? E lá ele manteve cursos particulares, manteve aqui em São João da Boa Vista até 1916.
né? Da 16 ele mudou para Poços de Caldas, enfim, foi o que eu disse. Ele teve vários trabalhos, né? Eu tenho aqui a foto do Ginásio São João, que é onde ele foi o primeiro diretor do Ginásio São João. Vamos ver se o Alexandre mostra para a gente aí. E esse Ginásio São João é o que deu origem ao Instituto de Educação Coronel Cristiano Osório de Oliveira. Começou com uma escola particular, onde o Hugo Sarmento foi seu primeiro diretor, né? Depois era aqui, ela onde é em frente ao terminal urbano hoje, né? Onde é o Sindicato dos Servidores Públicos, e deu origem lá ao Ginásio São João, criminosamente incendiado. Nós já falamos sobre isso, sobre a sequência de incêndios que ocorreram em São João naquele período, né? E ele foi também o seu primeiro diretor. Bom, aqui em São João, o Hugo Sarmento participou de tudo quanto é coisa, viu, Sônia? Teve uma atuação muito importante na nossa cidade. A exemplo do pai dele, ele era maçom, né? A maçonaria sempre teve uma importância muito grande na cidade e no Brasil todo, né? Bom, aqui ele participou, inclusive, foi um dos responsáveis pela vinda do tiro de guerra para a nossa cidade. Ele ajudou muito, trabalhou muito, né? No tiro de guerra. E morreu jovem, viu? Ele morreu com 64 anos de idade. Jovem. Jovem, no dia para ter feito tanto de coisa Sim. que fez, né? No dia 18 de julho de 1954. Ele tinha 64 anos, portanto. Houve uma comoção na cidade. Todo mundo ficou muito comovido com a morte do professor Hugo Sarmento, principalmente quem tinha sido aluno dele, né? Professor muito carinhoso, enfim. Então foi quando, na morte dele, eles mudaram o nome da rua. 7 de setembro passou a se chamar Rua Professor Hugo Sarmento, que é onde ele nasceu, onde ele residiu por muito tempo, né? Agora, uma coisa interessante, uma curiosidade interessante. O professor Hugo Sarmento não é só nome da nossa escola, lamentavelmente, que só existe hoje na nossa lembrança, mas existe em São Paulo, onde ele trabalhou, também uma escola com o nome dele, Escola Professor Hugo Sarmento. Mais ainda, também tem uma rua em São Paulo, se vocês pesquisarem aí, que o prefeito, não é nem uma rua, é uma praça, uma bela praça, que o prefeito Prestes Maias, na época, essa praça fica lá no Jardim Everest, no bairro do Morumbi, um bairro chique, hein? Tem essa praça que foi onde foi dado o nome aí do professor Hugo Sarmento. Poucos sanjoanenses têm aí o privilégio de ter um nome numa rua de São Paulo. Não tem uma relação, tem outros, mas são poucos, você conta nas mãos do dedo, né? E a Escola de Comércio foi dado o nome a ele no ano de 1966. Então são essas as informações do querido professor Hugo Sarmento, e eu já vou engatar aqui uma próxima pauta e pedir para vocês participarem. Muita gente foi aluno da escola professor Hugo Sarmento. Olha lá o Hugo Sarmento, né? Tinha uma cara de bravo, mas não era bravo, não. Uma orelhinha, né? Pequena. Ô, Sônia. Ô, faladeira. Tô brincando. Nem pior que não tá muito, mas Tá aí o professor Hugo Sarmento, não, né? É que eu tô de óculos, aumentou, agora eu tiro. Pronto. Agora sim. Tá lindo, maravilhoso. Lindo. Então... Mas um gênio, um cara... Trabalhador, né? Sim. Movimentou-se bastante, girava bastante, foi em várias cidades. Veja, tinha uma presença tão marcante que foi nome de uma praça. Verdade. Em São Paulo, ainda tem hoje, lá no Morumbi, Praça Professor Hugo Sarmento. O nome de um colégio, Professor Hugo Sarmento, que é um grande colégio. Eu vou até tentar entrar em contato com eles, porque eles, quando eu era vereador, pessoalmente, eles mantinham várias atividades, eles queriam saber do professor Hugo Sarmento, queriam informações de como era, tal. Eles têm uma preocupação com o patrono deles lá. Legal, isso é muito bom. Né? E a gente também tem que preservar, né? Tudo bem, é nome de rua das principais ruas da cidade, a rua que passa em frente ali, cruza Cademar de Barros, como nós mostramos no vídeo, né? Cruza ali o terminal urbano, mas tinha a Escola de Comércio Professor Hugo Sarmento, nós vamos falar sobre ela também, que tem uma história linda, linda. Precisa retomar a escola Professor Hugo Sarmento, precisa voltar. Uma escola voltada com aquele ideal lá do Miguel Nicolau, do professor Hugo Sarmento, que qual era? Dar oportunidade às pessoas. E eram cursos técnicos
cursos de contabilidade, técnico em contabilidade, enfim. Tinha também química, o pessoal tinha um laboratório pequenininho. Eu me lembro muito bem da escola de comércio, uma pena. Infelizmente não tem mais, né? Acabou. Uma pena. Escola não se fecha, gente. Sabe que vocês não aprenderam isso? Escola não se fecha. E poderia ter até se tornado uma escola privada, se fosse o caso. Poderia ter... A FAI, na época, não era a Unifai, manteve durante muito tempo essa escola. Não sei, né? Eu gostaria, né, que tivesse uma instituição como a FAI administrando ainda a escola de comércio. Infelizmente, na época do diretor João Ciaco, achou que não combinava. E também já era muito serviço também para a faculdade, né? Sim. Tinha que ter outra diretoria, outra equipe administrando, porque na época, inclusive, chegou a cobrar mensalidade, então nem tinha curso. Sim, eu pagava o cursinho lá. Era pequeno o valor. Sim, mas que era para dar oportunidade, mas dava para manter. Bom, vamos falar da escola de comércio outro dia? Vamos. Porque agora, já eu estou tão distraída aqui na história que hoje eu me perdi no horário. Desculpa, Tony. Desculpa, Biagione. Mandar beijinho rapidinho aqui, ó. O William Corsi Martini. Beijo para você, meu querido. A Ruth Aparecido dizendo aqui, ó. Tive o privilégio e a honra de ter sido professora do Dr. Rodrigo na pré-escola. Que maravilha, Olha Ruth. Aí. Beijo para você, viu, professorinha? Parabéns pros professores. E a Araí, lá na Vila Conceição, mandando um beijo para você, um beijo pra gente aqui, desejando para nós uma ótima semana. Para todos nós, se Deus quiser, para vocês também. Fiquem todos com Deus, hoje, amanhã e sempre. Gente, um beijo no coração e até amanhã.